Lula meteu essa sem dó. Basta um aloprado vencer uma eleição que em 4 anos ele destrói tudo aquilo que a gente levou 20, 30 anos para fazer. Claro, citando de forma indireta, não, de forma diretíssima, Jair Bolsonaro. Ele seria a incorporação desse aloprado que destrói políticas públicas em um único mandato, coisas que o brasileiro, nosso país, levou décadas para construir. Claro, Lula carregou nas tintas porque político faz discursos políticos. Isso é evidente, isso é óbvio. Agora, tem muito sentido o que Lula argumenta. Por quê? Porque, de fato, a força destruidora ela é muito mais fácil de ser executada do que a construtora. Basta você pensar na sua própria vida. Quanto tempo leva para você erguer um projeto, para você desenvolver uma ideia, construir algo? Para destruir, para desistir, meu amigo, é muito fácil. É uma única coisa. É assim que é a vida. É assim que as coisas são. Pense você na sua vida pessoal. Eu tenho como hobby mexer com planta, jardinagem e tal. E aí, cara, você planta uma árvore lá tal. Bicho, são anos para desenvolver, um período para começar a dar fruto, para ela ficar frondosa mesmo. São décadas. Aí você vê que uma árvore do seu jardim, sua vizinhança, ela tá meio doente, envelhecida, perigando cair em cima do muro de uma casa, você decide cortá-la. Rapaz, você contrata o pessoal num dia. Eles serram tudo, levam tudo e não existe, fica só o toquinho. Aquilo que por décadas demorou para ficar daquele tamanho, em um dia se resolve. Ou seja, a construção ela é muito mais árdua, leva muito mais tempo do que a destruição. É sempre assim. Quer outro exemplo? Não da natureza mais humana? Uma casa, uma edificação. Já não mexo com isso, graças ao bom pai. Mas quando você tem que mexer com reforma, ou você comprou um lote e foi construir uma casa, sabe que são 7, 8 meses de trampo para você colocar a casa habitável. Agora pensando, eu vou demolir essa construção aqui e vou pegar esse lote do zero. Cara, em 2 dias você resolve. 2 peão bom, velho, resolve aquilo lá para você tranquilamente. Novamente, no exemplo da atividade humana, tá claro que a destruição ela é muito mais ágil do que a construção. Lula disse isso no evento ontem, que foi o 6º Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar que rolou lá em Brasília. A fala do Lula, claro, direcionada ao Bolsonaro, foi o seguinte, abre aspas para você entender exatamente o contexto. Quero terminar dizendo para vocês que nós temos mais 2 anos de governo e vocês aprenderam uma lição. Construir leva décadas. Destruir basta um aloprado ganhar as eleições que ele destrói em 4 anos o que a gente fez em 20 ou em 30, afirmou Lula. Eu concordo inteiramente com a tese do Lula enquanto conceito. E aqui não cabe um juízo. Até cabe, vá lá. O juiz de valor do que foi o governo de Jair Bolsonaro, que para mim sim, foi uma marreta da desgraça demolidora. Destruiu políticas públicas consolidadas no âmbito da cultura, no âmbito do meio ambiente, no âmbito da educação, no âmbito da saúde. E ele mesmo, Jair Bolsonaro, em certa vez em um discurso ao lado de Olavo de Carvalho, disse que a função dele era muito mais destruir do que construir. Preguiçoso que é, sabe que destruir é muito mais prático do que construir. Construir demanda talento e suor, coisas que Jair Bolsonaro não tem. Ele é um preguiçoso, ou seja, suor não tem, e talento, convenhamos, é uma dádiva que Deus não deu para ele, né? Fora o talento da preguiça, não sei se é um talento, mas Jair Bolsonaro não oferta muitos talentos além da preguiça histórica, exemplar, dita inclusive por um ditador, que o Geisel em entrevista disse, Bolsonaro é um mau militar, não sou eu que falo, é o povo que eles gostam lá, certo? Continuando na fala do Lula, ele diz o seguinte, vocês sabem como que é, a gente passa horas e horas, meses e meses construindo uma coisa, aí entra um cara e em um decreto ele destrói tudo, porque fica melhor criar CAC para as pessoas aprenderem a tirar do que criar escola para as crianças aprenderem a estudar, fala do Lula. Ele complementa, você vai formar cidadãos, homens e mulheres de melhor qualidade, com mais aprendizado. É esse país que nós precisamos construir. E não o país da mentira, o país da cretinice, o país da fake news, o país da irresponsabilidade. Essa foi a fala direta de Lula, numa crítica, claro, já vislumbrando que 2026 está aí. Que a disputa provavelmente se dará entre um
nome ou endossado pelo Lula ou o próprio Lula, e um nome endossado por Jair Bolsonaro. Claro, Lula já começa a trabalhar numa perspectiva comparativa do que foi o seu período no governo e o período de governo Bolsonaro. E aí, claro, vai caber à população julgar se em 2026, os últimos 4 anos, o período compreendido em 2023 e 2026, pense 4 anos, o início de 2023 até o final de 2026, 4 anos corridos, certo? Ou o período anterior, entre 2019 e 2022. Lula já está trabalhando numa perspectiva comparativa, porque a política é isso. Melhorou, piorou. Melhorou, piorou. Esse é o debate da política, esse é o debate da eleição. Lula já sabe que 2026 se avizinha. Brasília já sente o cheiro, já enxerga 2026 com alguma clareza. Lula, meu velho, vai cair dentro da disputa política, animal político nato que ele é. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas. Meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho. Clube de Membros na Fita, minha filha. Clube de Membros na Fita, meu filho. A partir de três módicos, cretinos, insignificantes, muito baratinho pra você e que representam muito pra mim. R$3 você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui no YouTube redondinho, do jeito que tem que ser, no vacilo não, cara. Clube de Membros na Fita é importante demais para nós, trabalhadores precarizados dessa plataforma aqui do Brasil. Maravilha? Este vídeo tem o apoio, tem o patrocínio, olha, orgulhosamente patrocinado pela Resitrate Ambiental. Resitrate é aquela empresa que vai resolver 2 BOs para você. Primeiro BO, baixar sua conta de água. Você vai gastar muito menos o boleto de água. BO2, você não vai ter problema com fiscalização, com multa ambiental. A Resitrate, ela é especializada em água e esgoto. Ela vai lá analisar a demanda do seu negócio. Que tipo de negócio? Uma indústria, um lava-jato, uma lavanderia, cervejaria, se você tiver uma cervejaria, você vai precisar desse tratamento. Que mais? Uma galeria comercial, um shopping center, condomínios horizontais ou condomínios residenciais horizontais ou verticais. Esse tipo de empreendimento consome muita água, ou seja, vem um boleto pesado de água. A Resitrate vai lá estudar o perfil da água que você precisa e dar uma solução economicamente mais viável para o seu negócio. E o seu esgoto, o seu efluente, tem que estar dentro do rígido padrão cobrado pela legislação ambiental brasileira. Então, você vai ter um boleto de água mais barato e não vai tomar uma multa ambiental, não vai ter problema com a fiscalização, certo? Em relação ao seu efluente. Entre lá no Instagram dos caras, @resitrate.ambiental, repetindo, @resitrate.ambiental e confira. Porque a Resitrate, meu filho, é tecnologia a serviço da sustentabilidade. Muito obrigado pelo patrocínio, pelo apoio, Resitrate. Bora voltar no trampo de hoje. Eu, quando mais jovem, eu tinha a inocência de que o terreno conquistado estava ganho. Você poderia até não avançar de forma contínua e eterna, até porque isso não existe. Mas eu imaginava que depois que você ganhava um terreno, do reacionarismo, da caretice, a bandeira ali fincada, ela não refluía. Eu aprendi isso na segunda metade dos anos 00, que tudo pode voltar, nada é garantido e tudo pode voltar. A gente viu, em relação, por exemplo, ao medo de uma ditadura militar novamente bater no Brasil, naquele final, do governo Bolsonaro. Quem estava minimamente ligado no noticiário, eu sei que você me acompanha aqui no canal, estava. A gente bateu na trave, a gente não sabia quão perto estávamos. A gente sabia que tinha um risco de um golpe militar. No início da década de 00, para quem não sabe, eu sou um jornalista que atua em Goiânia, Goiás, e por um longo período eu tive uma atuação muito presente também no segmento cultural da cidade. Em particular, no segmento musical, em especial no rock, dentro da cena rock da cidade, da cena roqueira da cidade. Tive uma atuação política dentro das políticas de cultura e tal, mas me distanciei disso. Naquele período, nós tínhamos um lugar, um espaço em Goiânia, temos ainda, mas naquele momento ele era a meca da cena alternativa da cidade, chamada Centro Cultural Martins Sererê.
Nós temos ainda, ele funciona, tal, não sei o que, mas naquele momento ele era muito especial. No início dos anos 00, certo? E ali se concentrava toda a cena mais criativa, tudo que estava de mais legal acontecendo na cidade era o Martins Tererê. Eu imaginava ainda, ali com 20 e poucos anos, muito virgem politicamente, que aquilo era um terreno ganho, que aquele espaço era conquistado, que era dali para mais. Doce ilusão. Na segunda metade do 00, chegou outra administração, e esse centro cultural administrado pelo governo do estado de Goiás. Chegou outro governador, do mesmo grupo político, mas outro governador, que nomeou outras pessoas para a gestão da política cultural do estado e nomeou outra pessoa para gerir esse espaço, o Martins Tererê. Mas foi assim, aos poucos, esse espaço de criatividade, de efervescência, foi se fechando e virando uma espécie de túmulo. E não teve o não, assim, de cara, não, vocês estão proibidos. As coisas foram passo a passo, vai criando uma dificuldade, vai criando uma treta, vai criando um problema. E quando é fé, você já não tem mais aquele espaço para você trabalhar. Ou seja, o terreno que era conquistado para a criatividade, para uma arte de vanguarda naquele contexto da cidade, em dado momento encaretou fudido, encaretou pesado. Ali eu compreendi que nunca tem terreno ganho. O que você avança, você pode perder dependendo do contexto. A política que o Lula explica aqui da destruição é exatamente isso, cara. Você demora anos para construir um espaço de relevância cultural como foi o Sererê, lá, botando tudo de mais criativo, quente e moderno que tinha na cidade. Mas você volta à caretice e fecha também em um tempo muito menor. O que demorou 20 anos para o Sererê virar o que era, em 3, 4, ele virou um deserto. Não brotava nada naquele espaço. Mesma coisa as políticas públicas. Aquilo que eu chamei de marreta da desgraça reacionária do Bolsonaro, da destruição reacionária, foi simplesmente devastadora para políticas culturais consolidadas no nosso país. Políticas educacionais, políticas ambientais, políticas de saúde, políticas de bem-estar social, como, por exemplo, Bolsa Família, foi totalmente desvirtuado em sua essência em prol de uma loucura desorganizada da marreta da desgraça destrutiva de Jair Bolsonaro. O que Lula fala tem muita pertinência. E nós, enquanto sociedade, enquanto opinião pública, é que devemos ser essa barreira, esse escudo, contra a marreta da desgraça reacionária, que sempre está aí pronta para destruir todo e qualquer tipo de avanço social que a gente possa vir a gozar ou conquistar nesse país. Eles sempre estão a postos. E a gente vacilar, a marretada destrói algo que demorou 2, 3 décadas para ser construído, algo para ser construído, como o Lula bem colocou. Por isso é importante estarmos atentos, sempre vigilantes, porque a lição que eu aprendi e a lição que o Lula quis dizer, que eu acho importante que seja a síntese desse vídeo, é: nunca tem terreno 100% ganho. Nunca tem bandeira fincada e tudo numa relax, numa tranquila e numa boa. Isso não existe, rapaziada. E eu quero saber a sua opinião. Você já viveu uma situação assim, em que, dado momento, você achou que as coisas estavam tranquilas, tal, que lá estava de boa, era uma política pública construída, já consolidada, e quando é fé, refluiu? Quero saber a sua opinião, por favor, me conte aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros atrás, mas você também pode mandar o seu valeu, seu gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. E tem o Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima quarta-feira e eu termino com aquele clássico. É nóis.